Oi, eu sou a Ana e hoje eu vou te levar para uma viagem ilustrada para Tejucupapo. Eu vou fazer um desenho aqui, mostrar ele aqui no vídeo e enquanto eu falo aqui com você um pouquinho do que é Tejucupapo, desse lugar que eu fui visitar na semana passada. Então, Tejucupapo é uma cidadezinha, na realidade é um vilarejo que fica no litoral, né? É o litoral de Pernambuco. Ele fica sob a tutela do município de Goiânia, que fica ao norte de Recife. É indo ali para Paraíba que você acha essa cidade. O que acontece, né? Tejucupapo, no século 17, onde os portugueses invadiram, né, Pernambuco e tal, toda aquela história, eles estavam sendo expulsos das terras pernambucanas na metade do século 17, em 1650, por ali. O que acontece? Os holandeses, por estarem sendo expulsos e sem o suporte, né, da Holanda e tal, eles estavam passando fome, estavam passando necessidade, porque eles não conseguiam encontrar alimentos para sobreviver. Nisso, o vilarejo de Tejucupapo era um vilarejo conhecido por cultivar mandioca, fazer farinha de mandioca, essas coisas. Eles também eram conhecidos pelos pescados, por catar caranguejo, siri, enfim. Então, era um município que tinha essa cultura do alimento, né? Eles cultivavam e vendiam em Recife em um dia específico da semana. O que aconteceu foi que os holandeses ficaram sabendo desse costume, né, de Tejucupapo, de ir para Recife, dos homens irem para Recife, vender esses alimentos em um determinado dia da semana. Sabendo disso, só ia ter mulher no vilarejo, né? Aí os holandeses, muito espertos, acharam que era uma ótima ideia invadir o vilarejo, porque só ia ter mulher lá, ia estar tranquilo, eles iam pegar os alimentos e ir embora, né? Só que eles não contavam com o fato das mulheres serem fortes, muito fortes, e se organizarem para impedir essa invasão holandesa ao vilarejo, impedir os holandeses de roubarem as comidas que ainda estavam por lá. Então, uma mulher chamada Maria Camarão e outras duas mulheres se organizaram, chamaram todo mundo do vilarejo, todas as mulheres, os homens que ainda estavam por lá, falaram dessa invasão, né? Eles ficaram descobrindo que os holandeses iam invadir e se organizaram para impedir essa invasão holandesa ao vilarejo, impedir que eles levassem toda a comida e tudo mais que tinha por lá. O que acontece é que eles não tinham armas disponíveis para eles, porque as armas estavam com os homens, né, em Recife. Eles tinham algumas armas sobrando lá no vilarejo e mesmo assim as mulheres não sabiam usar muito bem, enfim. Então, como que elas se prepararam para essa batalha, né? Elas pegaram as armas que elas tinham conhecimento e que elas tinham poder sobre, né? Que foi a peixeira, colher de pau, e elas esquentaram água fervendo, com a mistura de água e pimenta para jogar nos holandeses e arder tudo. Muito preparadas com isso tudo, foram para uma parte do vilarejo, que era a parte das trincheiras. O que aconteceu nessa parte das trincheiras foi por onde os holandeses tentaram invadir a cidade. Os holandeses, muito espertos, fizeram um acordo com os índios da região e os índios acabaram se aliando a eles para ajudar nessa invasão a Tejucupapo. Aqui nesse desenho eu fiz o esboço da pimenta, a água fervendo, né? E colher de pau e a peixeira. Agora eu vou passar limpo esse esboço. Eu fiz o esboço aqui, ó, com esse lápis 6B, que é um lápis que eu gosto muito de trabalhar, porque ele é menos duro do que o 2B, o 3B, enfim. Ele desliza melhor no papel, então eu gosto muito dele. Ele também é muito legal para fazer sombras, caso você esteja fazendo um desenho só com grafite. E para cobrir, eu vou usar essa caneta aqui, a 0.1 da Unipin. Ela é bem legal, uma caneta em nanquim. E qualquer desenho que você fizer com ela vai ficar belíssimo, porque ela faz alguma mágica que eu nem sei te falar o que é no papel.
Bom, cobri aqui com essa nanquim. Eles tentaram invadir, eu acho que foi no dia 24 de abril de 1646. O que aconteceu? Eles chegaram lá nas terras de Tejuco-Papo e estavam as mulheres com os baldes de água fervendo, cheia de pimenta, para jogar neles embaixo nas trincheiras. E alguns homens que sobraram do vilarejo estavam na parte de cima, atirando, né, nos holandeses que tentaram invadir Tejuco-Papo. Depois que a água quente acabou, elas partiram para peixeira, para colher de pau. Eu sei que foi uma batalha incrível, que conseguiram expulsar todos os holandeses e os índios que estavam tentando invadir as terras de Tejuco-Papo. Para colorir, eu vou usar esse pincel aqui, que é o piloto, né? É um marker que a gente chama, um marcador, da Promarker. Tenho várias cores aqui. E eu vou começar pelas mais clarinhas até a mais escura. Essa batalha de Tejuco-Papo foi a primeira batalha com protagonismo feminino na história do Brasil. E foi assim que eu consegui descobrir ela, porque até então eu não sabia. Apesar de ter sido uma batalha que aconteceu aqui pertinho de casa, né? Mas eu fiquei muito feliz de descobrir essa história. Fiquei muito orgulhosa, né, dessa história ter acontecido aqui no meu estado, tão perto de casa. E como é importante, né, a gente saber dessas histórias de mulheres participando da formação da nossa história, né? Eu gostaria que isso fosse mais difundido, né, na nossa educação. É algo tão importante, né? Eu fiquei muito feliz de descobrir essa história. Quando eu fui lá visitar, eu também fiz 2 desenhos. Um da Maria Camarão, que vai aparecer aqui na tela. Tem uma estátua dela no centro da cidade. E outra do monumento que tem lá no lugar onde estão as trincheiras e o lugar, né, onde aconteceu a batalha. Esse monumento é no formato de um obelisco. Esse obelisco fica bem na parte onde os holandeses tentaram invadir. Tem uma homenagem lá às mulheres, vou deixar o QR Code dele aqui, caso você queira saber mais sobre a história desse lugar. Eu achei fascinante, não vou mentir pra vocês. Lá eu descobri também, conversando com uma pessoa que mora perto do local, que a galera de Tejuco-Papo se orgulha tanto dessa história que eles fazem um teatro ao ar livre todo abril, todo aniversário da batalha. E é um teatro que encena o que foi essa batalha de Tejuco-Papo. E é 100% de atores locais, são pessoas que moram na região que participam desse teatro. Eu achei muito massa. Eu fiquei com muita vontade de ir lá visitar Tejuco-Papo no dia desse teatro. O legal desse marker é que ele dá esse efeito meio aquarelado, especialmente se você usar essa caneta aqui, que se chama Blender, que é justamente para misturar os tons que você for fazendo, né? Por exemplo, aqui eu misturei o laranja com o vermelho. Aí eu passo o Blender, o ideal era passar antes, né? Mas enfim, mostrar aqui pra vocês. Ele vai meio que mesclar as cores. Agora eu vou te falar, se você já leu Torto Arado, super indico você visitar uma cidadezinha como Tejuco-Papo. Eu tô falando isso por quê? Porque quando eu estive lá em Tejuco-Papo, eu me lembrei muito de algumas passagens do livro. Especialmente pelo protagonismo feminino e pelo fato da diferença social ser bem marcada também, sabe? Isso é uma coisa que me deixou bem triste quando eu fui lá. Se você quiser saber um pouquinho mais, ver o livro na realidade, é muito bacana você olhar pra uma cidade assim. Tá, agora que o desenho tá todo pintado, eu vou passar essa canetinha aqui, que é um preto, na borda dela para dar destaque pro desenho. E também acrescentar uns detalhezinhos. É isso aí, gente. Esse aí foi o desenho com as armas das mulheres de Tejuco-Papo na batalha que expulsou os holandeses da terra delas. E muito obrigada por ter ficado até aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Não esquece de dar like, de seguir o canal, se inscrever no canal. E me procura lá no Instagram se você quiser ver mais desenhos como esse. É @aimelustra. E é isso aí. Muito obrigada por ficar até aqui. Beijo e até o próximo vídeo.